Arnold Schwarzenegger expôs oficialmente a realidade da vida de Lou Ferrigno aos 74 anos. Décadas após sua rivalidade, ele abre sobre o que Ferrigno está realmente enfrentando hoje. E quanto mais profundo ele vai, mais perturbador fica. A exposição de Arnold Schwarzenegger. Por uma geração inteira, Lou Ferrigno foi o Hulk incrível, o maior homem na TV e a coisa mais forte que muitos de nós já tínhamos visto. Mas essa história não começa em um set de filme. Começa em um tribunal. E um nome continuava aparecendo em torno de tudo isso: Arnold Schwarzenegger. Esses dois foram conectados por quase 50 anos. Então, aqui está a pergunta que te puxa para dentro. O que Arnold realmente tinha a ver com isso? Segure essa pergunta porque vou respondê-la completamente em breve. Mas a resposta só funciona se você primeiro entender o ano que quase quebrou Lou. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. Muito disso era real. Havia um diagnóstico dentro de sua própria casa. Havia uma ação judicial. Havia um casamento de mais de 40 anos se desfazendo em vista pública. 3 golpes pesados caindo em um homem em quase o mesmo período. Qualquer um deles teria derrubado uma pessoa normal. Juntos fizeram o ano mais difícil de sua vida. Vou levá-lo dentro de tudo isso em ordem. Mas primeiro, você precisa ver quem esse homem era antes da tempestade chegar. Porque para sentir o quanto isso caiu, você tem que saber o quão alto isso estava. Ferrigno nunca foi um pequeno nome no fitness. Era uma das maiores estrelas que o esporte já produziu. Ele ganhou o título MR América em 1973, depois títulos MR Universo consecutivos em 1973 e 1974. Ficou em segundo lugar no MR Olímpia de 1974 e terceiro no ano seguinte. Ele até participou do primeiro homem mais forte do mundo. Tinha cerca de 1,96 metros e competia perto de 129 kg em um esporte construído sobre tamanho. Era um gigante entre gigantes. Então uma câmera o encontrou e ele ficou muito maior do que qualquer palco poderia conter. O papel que fez isso é aquele que você já conhece. Em 1977, Lou colocou o verde e se tornou o Hulk na televisão. O show durou anos e transformou um fisiculturista em um rosto que todo o país conhecia. Crianças que nunca tocaram em um peso conheciam seu nome. Pais confiavam no personagem. O Hulk que ele interpretava era irritável, claro, mas também era um protetor, um monstro que só destruía para manter os fracos seguros. Essa imagem se fundiu a Lou para a vida toda. O gigante gentil. O Hulk aprovado pelos pais. O grande homem que você sempre ficava feliz em ver. Mantenha essa imagem firme porque a próxima se bate contra ela. Agora pule para seus 70 anos. O corpo que construiu a lenda ainda está lá. Mais lento, mas de pé. A fama ainda é real. E então seu mundo privado se quebra bem no meio. Os documentos do tribunal, quando chegaram, eram públicos. Qualquer um poderia lê-los. E o homem nomeado dentro não era um estranho ou um vilão de algum filme. Era Lou Ferrigno, o Hulk. O gigante que crianças uma vez aclamavam. Repórteres se moveram rápido. Uma família famosa, um nome famoso, uma luta que ninguém fora da casa deveria ver. Foi quando a notícia se espalhou. E foi o momento em que o nome de Arnold foi arrastado para dentro. Então a história que se espalha sobre Lou é assim. O velho rival Arnold finalmente se virou contra ele e puxou a dor privada de Lou para a vista aberta.
Uma traição décadas depois. Uma vida triste exposta. Para chegar lá, você primeiro tem que entender por que o nome de Arnold se encaixa tão bem nessa história. Eles voltam aos primeiros anos de 1970, quando ambos eram jovens e perseguindo a mesma coroa. Eles treinavam perto um do outro. Eles competiam um contra o outro. Então o único filme os transformou na rivalidade mais citada que o esporte já teve. Esse filme é onde a versão pública de Arnold vs Lowe nasceu. Moldou como o mundo viu ambos os homens pelo resto de suas vidas e fica atrás de cada história que emparelha seus nomes hoje. O filme foi Pumping Iron de 1977. Ele seguiu fisiculturistas se esforçando em direção ao palco MR Olympia e encontrou sua história real no contraste entre dois deles. De um lado, Arnold, alto, engraçado, seguro de si, sempre trabalhando a sala. Do outro, Lowe, quieto, reservado, criado em uma casa rígida, mais à vontade levantando do que falando, um artista ao lado de um verdadeiro. O filme se debruçou sobre aquela lacuna. Ele escalou Arnold como campeão astucioso e Lowe como desafiante jovem sincero. Depois construiu tensão entre eles. Cena após cena até a competição. Um momento daquele filme se tornou o símbolo de tudo. Uma cena de café da manhã. Os dois homens em uma mesa. Arnold fazendo quase toda a conversa enquanto Lowe fica quieto do outro lado. As pessoas a reproduziram por quase 50 anos como prova de quem esses homens eram. O mestre jogando jogos mentais. O garoto quieto ficando irritado. A rivalidade que definiu uma era encolhida em uma refeição. Vou mostrar exatamente o que era real naquela cena e o que foi moldado para a câmera, mas não ainda. Por enquanto, carregue um fato adiante. O Arnold nessa história não é um estranho que apareceu para atacar. Ele é a figura mais famosa do próprio passado de Lowe. Um homem conectado a ele desde que ambos eram crianças desconhecidas com grandes sonhos. Essa história é porque os dois nomes viajam juntos tão facilmente. A feudação do filme se torna a estrutura. A notícia triste da família se torna a prova e a história quase se conta sozinha. Mas um filme é um filme. Fez parecerem inimigos pela duração de um filme. Se eles realmente eram é uma pergunta separada. E a resposta muda tudo à espera do final. Então, essas são as duas linhas que vou seguir até o fim. Linha 1, a crise real que rasgou a família do Lowe. Linha 2, a verdade sobre Arnold, o filme, e seu verdadeiro lugar em tudo isso. Ambas as linhas podem ser verificadas. Ambas têm datas, registros e fontes por trás delas, e ambas terminam em algum lugar muito diferente de onde essa história tende a começar. Estou salvando a resposta maior para o final de propósito, não para atrasá-lo, mas porque só funciona da forma que deveria uma vez que você vivenciou toda a vida que levou lá. Fique comigo e você consegue tudo. Estabeleça as apostas claramente antes de entrarmos no tribunal. Em 2023, Lowe Ferrigno era um homem com um casamento longo, 3 filhos adultos e uma fortuna construída ao longo de 50 anos de fama. Isso é muito para guardar. Um nome, uma marca, um fundo cheio de ativos, e a pessoa que o ajudou a construir cada peça era sua esposa, Carla. Os dois tinham administrado sua carreira inteira como uma equipe. Quando uma família como essa vai para a guerra, não vai silenciosamente. Vai para tribunal e vai público, o que é exatamente o que aconteceu em um tribunal municipal na Califórnia em frente a qualquer pessoa que se importasse em procurar.
A centelha era uma doença. Vou lhe dar o peso total disso na próxima parte onde pertence. Por enquanto, saiba isto. Algo dentro da casa de Lou mudou e incendiou tudo mais. Um diagnóstico chegou. Um pai e uma filha terminaram em lados opostos. Um casamento se virou para o divórcio e as acusações que se seguiram não foram gentis. Eram o tipo que faz manchetes por uma razão. Cada peça disso é documentada, registrada, relatada. A crise já estava aberta antes de qualquer rival poder dizer uma palavra, o que deixa uma pergunta estranha sentada bem sob toda a história. Se o capítulo difícil já era público, então o que Arnold supostamente deveria adicionar a isso? A dor estava no registro. Os registros estavam lá para qualquer um. A cortina, se é que houve uma, já estava erguida. Então, o Arnold disse algo novo, algo que o registro mostrará, ou seu nome foi simplesmente emprestado, o rival famoso costurado a uma tragédia privada com a qual ele nada tinha a ver. Mantenha esse garfo em sua mente enquanto avançamos. Ao final, você saberá para qual lado cai com uma data e uma fonte anexada. Sem suposições, apenas a trilha que esses dois homens realmente deixaram para trás. Aqui está como o resto disso se desenrola para que você sempre saiba onde fica. Primeiro, a guerra dentro da casa de Lou. A crise completa. Cada reivindicação e contra-reivindicação exposta claramente. Depois a vida pela qual essa guerra foi lutada. O casamento, os filhos, a marca e os movimentos de carreira selvagens que construíram a fortuna pela qual todos estavam alcançando. Depois disso, o garoto atrás de tudo. Onde uma criança do Brooklyn encontrou a unidade para se tornar o Hulk em primeiro lugar. E, finalmente, a verdade sobre Arnold e o que ele realmente fez quando o mundo de Lou desabou. Não vou dizer a você como se sentir sobre nada disso. Os fatos são pesados o suficiente por conta própria. Meu trabalho é colocá-los em ordem, mantê-los honestos e puxá-lo para frente. Algumas das coisas que você aprenderá serão tristes, algumas o surpreenderão e algumas inverterão a história toda, incluindo a parte que você acha que já conhece sobre Arnold. Tudo que peço é que você espere pela prova. Cada grande reivindicação aqui vem com uma fonte. As dos tribunais, as das notícias e a que finalmente esclarece o ar no final. Porque o Lou Ferrigno real aos 74 não é o final triste simples que a história vende. Ele é um homem que pegou o pior ano de sua vida e se recusou a se deitar. Você verá exatamente como com datas perto do final. E o Arnold real nessa história não é o rival frio que a configuração precisa que ele seja. O que ele realmente fez é a última coisa que vou colocar na sua frente e aponta na direção oposta. Mas nada disso significa nada ainda. Agora você só tem a forma disso. Um gigante, um tribunal, um velho rival e uma promessa de que algo escuro saiu. Para preencher essa forma com a verdade, temos que começar onde a dor começou. Dentro da casa com a doença que levou a mulher no centro de tudo e a guerra que cresceu direto disso. É o trecho mais difícil de toda a história. É também onde a história toda vira uma vez que você vê claramente. Cada manchete depois dela lê diferente. Então é para lá que vamos primeiro. Não a rivalidade, não a infância, a crise. Porque nada mais faz sentido até que você tenha ficado no meio disso. Imagina o homem uma vez mais antes de entrarmos. 74 anos de idade, uma lenda em seu esporte, um rosto que cada criança uma vez conheceu e uma vida privada repentinamente rasgada aberta para o público ler.
Ele nunca pediu por nada disso ser visto. Mas a fama não oferece essa escolha. Quando seu nome é Walk, seu pior ano se torna uma história e seu rival mais velho se torna o gancho que o vende. O que ele estava realmente vivenciando, porém, não era um gancho. Era uma mulher real, uma doença real e uma família real se desfiando. E é por isso que a verdade disso começa. Então deixe-me levá-lo ao tribunal e para a guerra que começou tudo. O diagnóstico, a ação judicial entre um pai e sua própria filha, o divórcio e as reivindicações brutais que vieram com isso. É mais pesado do que qualquer feudação e mais estranho do que qualquer filme. Pessoas reais, apostas reais e nenhum lado limpo para ficar. O tipo de luta que só acontece quando amor e dinheiro e doença colidem de uma vez. Este é o clímax do ano mais difícil de Ferrigno. Tudo antes disso construiu para isso e tudo depois disso cai daí. Então respire fundo e entre na guerra dentro de sua própria casa. Começou com uma única palavra e era uma palavra que nenhum treino pode combater. Demência. A esposa de Lou, Carla, foi diagnosticada com uma forma avançada dela. Sente-se com quem Carla era primeiro. Ela não era uma cônjuge quieta ao fundo. Por mais de 40 anos ela tinha administrado sua carreira, cuidado do negócio e ficado ao lado dele em cada passo da fama. Agora a mulher que administrava toda a sua vida estava desaparecendo dentro de sua própria mente. A parceira que segurava o mapa não podia mais lê-lo. E daquela perda, tudo mais veio derramando. A demência avançada não bate educadamente. Primeiro leva a memória, depois o julgamento, depois a capacidade de lidar com dinheiro, de assinar um papel, de saber em quem confiar para cuidar de você. Para a maioria das famílias, isso é difícil o suficiente em privado. Para os Ferrigno, chegou em um casamento que havia construído um império junto com uma fortuna e um nome famoso ligado a ele. De repente, alguém teve que guiar uma vida para dois. Alguém teve que decidir onde Carla vivia, quem pagava por seu cuidado e quem tinha as chaves do dinheiro. E nem todo mundo na família concordava com quem deveria ser. Esse desacordo é onde uma doença privada se transformou em uma guerra pública. Porque quando uma pessoa não pode mais proteger suas próprias escolhas, as pessoas ao seu redor entram. E elas não sempre entram da mesma forma. De um lado estava Lou, o marido. Do outro lado, com o tempo, estava sua própria filha, Shanna. Entre eles ficava Carla, a pessoa que todos afirmavam estar protegendo e a menos capaz de falar por si mesma. Essa é a forma cruel de uma luta como essa. A pessoa no centro não pode arbitrá-la. Então as pessoas que a amam terminam se batendo uma na outra sobre sua cabeça, cada uma certa de que é a certa. Lou não ficou quieto sobre o que acreditava estar acontecendo. Ele deu o passo mais difícil que um pai pode dar. Ele se moveu contra seu próprio filho no tribunal e as palavras nesses registros não foram suaves. Ele acusou Shanna de abuso de idosos. Ele alegou que ela estava explorando a condição falha de sua mãe para ganhar dinheiro, alcançando fundos e acesso enquanto Carla não podia mais guardá-los. Relatórios o colocaram em linguagem clara. O ator do Walk Incrível processou sua própria filha por abuso de idosos durante uma separação familiar bagunçada. Um pai, sua filha, uma guerra sobre o cuidado da mulher que ambos amavam. Pare e sinta o peso disso. Lou Ferrigno passou sua vida inteira como um símbolo de força amigável para a família. O gigante gentil, o Walk em que os pais confiavam, o grande homem que protegia os fracos.
E aqui ele estava arquivando documentos legais que nomeavam sua própria filha como um perigo para a segurança de sua esposa. O papel do protetor que ele interpretou na tela havia se transformado em uma acusação real contra seu próprio sangue. Não há forma limpa de fazer isso. Qualquer que seja a verdade disso, processar seu filho significa que a família já está quebrada de uma forma que não cicatriza rápido. E essa família estava apenas começando. As reivindicações que ele fez foram específicas, não vagas. Lo alegou esforços para alcançar o dinheiro de Carla enquanto sua mente estava prejudicada. Ele o enquadrou como alguém tentando tirar de uma mulher que não podia mais vigiar suas próprias contas. Esse é o coração de uma reivindicação de abuso de idosos. Não um tapa ou um grito, mas a drenagem tranquila de uma pessoa vulnerável. A tomada de dinheiro ou confiança ou controle de alguém que não pode lutar. E em uma família com uma fortuna real por trás, essas reivindicações carregam peso enorme. Havia uma marca para proteger, um fundo cheio de ativos, uma vida inteira de ganhos, sentada no meio da luta como um prêmio. Havia outro fio emaranhado no dinheiro e atingiu a vida profissional de Lo diretamente. A disputa supostamente alcançou suas contas de mídia social, os próprios canais que ele usava para permanecer relevante e marcar aparições. Para um ícone de 74 anos, esse detalhe importa mais do que parece. Sua renda neste estágio depende de sua presença pública. Convenções, contato com fãs, o gotejamento constante de atenção que mantém uma lenda reservável. Então, o controle dessas contas se tornou parte da batalha também. Quem as tivesse tinha um pedaço de seu sustento. A luta nunca foi apenas sobre o cuidado de Carla. Era sobre acesso a tudo que seu nome ainda ganhava. Para trancar esse cuidado e esse controle, Lo alcançou o centro de toda a máquina, o fundo familiar. Ele se moveu para se tornar seu único trustee, a mão única sobre todos os ativos da família. Entenda o que é um fundo em uma luta como essa. Não é apenas um papel em uma gaveta. É o volante do dinheiro de toda uma família. Quem quer que segure o fundo segura o cuidado porque o cuidado corre no dinheiro. Então Lo queria ambas as mãos naquele volante. Do seu lado, era a única forma de proteger Carla. Do outro lado, parecia que um homem tentava apoderar-se de tudo e os documentos ficaram ainda mais afiados daí. Ele também alcançou a ferramenta mais cega que o tribunal oferece, medidas restritivas. Paredes legais destinadas a manter certas pessoas a uma certa distância de Carla e de si mesmo. Pense no que significa quando uma família começa a arquivar essas contra seus próprios membros. A confiança entre eles já se foi. As portas estão fechadas. Os advogados falam por pessoas que costumavam falar uma com a outra. Esta não era mais uma discordância sobre cuidado. Era um cerco. Petições, respostas e ordens voando para trás e para frente. Cada uma foto de uma casa que havia se virado completamente contra si mesma. Agora virou a câmera porque nada disso era unilateral. Enquanto Lo se enquadrava como protetor, Carla fez um movimento de sua conta. Após mais de 4 décadas de casamento, ela entrou com pedido de divórcio. Deixe isso pousar. A mulher no centro de toda a luta, a que estava se perdendo para a demência, se moveu para encerrar o casamento que tinha construído tudo. A parceria que administrou o império estava quebrando de dentro, e seu arquivamento não descrevia o gigante gentil da tela de TV. Descrevia um homem muito diferente. O retrato que pintava era o oposto exato daquele que seus fãs haviam carregado por 50 anos. Seu lado alegou que Lo tinha sido abusivo,
que ele era controlador, que ele exulava e segurava firme o dinheiro. O protetor em seu relato se tornou o homem do qual ela queria se afastar. Essas eram alegações feitas em arquivamento legal e contestadas duramente pelo outro lado, mas estavam no registro e eram brutais. A mesma casa havia produzido 2 quadros opostos do mesmo homem. Um quadro: um marido defendendo uma esposa doente de pessoas cercando seu dinheiro. O outro: uma esposa escapando de um marido que a controlava. Ambos foram juramentados, ambos eram públicos, e um tribunal foi deixado para descobrir qual era verdadeiro. Depois veio a reivindicação mais explosiva de todas, e era pessoal. O lado de Carla alegou que Lou teve um caso em um divórcio já carregado de dinheiro e cuidado. Aquela palavra única incendiou tudo. Uma reivindicação de caso transforma uma luta legal em um espetáculo. Ela move a história dos cálculos para o quarto. É o tipo de detalhe que viaja rápido e gruda duro. Verdadeiro ou não? E lembre-se da regra que mantém todo esse trecho junto. Uma reivindicação em um arquivamento é uma reivindicação, não um veredito. O lado de Carla fez isso. O lado de Lou negou. Um tribunal, não uma manchete, é a única coisa que resolve qual partes funcionam. Por debaixo de tudo disso ficava uma pergunta sem resposta fácil. Quando uma pessoa tem demência avançada, como você pesa qualquer coisa que ela diz ou assina? Carla entrou com um pedido de divórcio. Carla fez alegações, mas sua capacidade de entender completamente esses registros era em si parte da disputa. Se uma mente está falhando, suas palavras são uma escolha clara e livre ou são confusão ou empurrão de quem quer que esteja mais próximo. O lado de Lou e o lado de Carla responderam essa pergunta em direções opostas. E você pode ver por quê. A mesma doença que começou a guerra também tornou a guerra quase impossível de julgar. Cada palavra era tanta evidência quanto sintoma. Então qual foi a resposta de Lou a tudo isso? Ele não esquivou. Ele enquadrou cada movimento como proteção. Em seu relato, o fundo, as ordens, a ação judicial, tudo era sobre proteger uma esposa cuja mente estava falhando. Ele empurrou duramente contra a história de abuso e colocou a saúde de Carla no centro. Quando a estrela do Walk respondeu às reivindicações girando em torno de sua família, sua mensagem era que ele estava tentando guardá-la, não machucá-la. Qual versão é verdadeira não é meu para decidir, e um tribunal resolve isso, não um boato passado. Os papéis ficaram invertidos dependendo inteiramente de qual arquivamento você está lendo. Herói em um, vilão no outro. Mas há uma linha que Lou deu que cortou através de todo o barulho legal e te diz do que se tratava realmente. Ele falou sobre lidar com a demência avançada de sua esposa nas únicas palavras que seus fãs nunca esqueceriam. Até o Walk, ele disse, tem que lidar. O personagem mais forte que ele jamais interpretou, trazido contra um inimigo que nenhum músculo poderia tocar, uma doença comendo a mente da mulher com a qual ele construiu sua vida. Aquela única frase faz mais do que quebrar seu coração. Ele nomeia o verdadeiro oponente nesta guerra toda. Não Shanna, não um advogado, não um rival, um diagnóstico. Tudo mais cresceu daquele fato cruel. Uma vez que você vê isso, o resto da luta vem em foco. Tire a tinta de Oak e o que fica é uma história que você provavelmente viu em sua própria família. Apenas sem as câmeras apontadas para ela. Um pai envelhecido fica doente. Os filhos adultos e o cônjuge discordam sobre cuidado e dinheiro. Feridas velhas se reabrem.
E uma família que uma vez se mantinha unida fica feia rápido sem vilão limpo o suficiente para torcer. A única diferença aqui era o nome na porta. Uma família normal luta isso em privado. Os Ferrigno lutaram com o nome de uma lenda e um tribunal público. Então cada arquivamento se transformou em uma manchete, e as manchetes chegaram duramente. A estrela do Oak processando sua filha, o divórcio, o abuso de idosos, a demência. Cada palavra um choque por conta própria. E aqui eles todos chegaram em uma família no mesmo período de meses. Se desenrolou em St. Louis Obispo County na linguagem seca do direito fiduciário e tribunal familiar. Petições, respostas, declarações. Cada uma foto de uma família em guerra, assinada sob juramento, aberta ao público. Por um tempo, a cobertura rugiu. Depois a forma que essas histórias fazem, começou a ficar quieto. A atenção se moveu para o próximo choque, mas desaparecer das notícias não é a mesma coisa que curar. Uma família não se junta novamente porque as câmeras saem. As feridas abertas nesses registros eram reais. E as pessoas que fizeram as acusações ainda tinham que viver no mesmo mundo depois. As questões legais também não terminaram em um dia. Elas se estenderam por 2024 e para 2025. Mais registros, mais reivindicações. Lou pressionando seu caso sobre o abuso de idosos e o controle de contas sem vencedor rápido em qualquer lugar. Era uma luta lenta e desgastante, do tipo que esgota as pessoas em vez de terminar em algum veredito limpo. E dentro disso, ninguém tinha um botão de desligar. Eles não poderiam tirar a dor da família. Eles poderiam apenas carregá-la. Então congele o pior disso em um quadro. Um homem em seus 70 anos, uma esposa se perdendo para a demência, uma filha nomeada como uma ameaça no tribunal, um divórcio alegando abuso e um caso, tudo de uma vez, tudo em público. Isso é a vida difícil na qual a história aponta, não inventada, não feita do nada. A crise de 2023 realmente deu a Lou Ferrigno um dos piores períodos que uma pessoa pode enfrentar no palco mais público possível. Então, se você ouve que a vida de Lou ficou dolorosa aos 74, a resposta honesta é sim. Um capítulo real e brutal aconteceu. A mentira, quando vem, é sobre quem a causou e quem falou sobre isso. Porque veja de perto cada nome nesses registros. Carla, Shanna, Lou, advogados, um fundo, um tribunal municipal. Escaneie cada página daquela guerra e um nome nunca aparece em lugar nenhum. Arnold Schwarzenegger. Ele não era uma parte, não era uma testemunha, não era uma fonte citada. A maior crise da vida de Lou se desenrolou sem nenhum sinal do homem que a história mantém coroando como aquele que o expôs. Segure esse fato, importa depois. Mas a pergunta que essa guerra deixa para trás é a mais humana de todas. Como uma família tão próxima termina aqui? Para respondê-la, você não pode ficar em 2023. Você tem que voltar e ver a vida toda que eles construíram antes de quebrar. O império começou com um casamento. Em 1980, Lou Ferrigno se casou com Carla Green. Ela era uma psicoterapeuta por treinamento. Afiada, organizada e longe demais do lado para ficar nas laterais de sua fama. Ela caminhou direto para a sala de máquinas de sua carreira. Enquanto Lou carregava o corpo e o nome, Carla carregava o plano. Ela gerenciava, organizava e apontava toda a operação para frente. Essa parceria é a coisa que você tem que entender. Não uma estrela e sua esposa, uma equipe,
Duas pessoas administrando um negócio com uma delas construída para o palco e a outra construída para os livros. Seu trabalho era transformar uma imagem fixa em um negócio duradouro. Não um flash de fama que desapareceu quando um show terminou, mas uma marca que poderia ganhar por décadas. E ela tinha o material bruto perfeito para trabalhar. Porque em 1980, Lowe não era apenas um fisiculturista. Ele era o Hulk, um rosto que milhões de pessoas já amavam. Carla pegou isso e construiu uma carreira que duraria mais do que a tinta verde por 40 anos. O truque era usar o Hulk sem ser preso por ele, manter Lowe famoso, reservável e ganhando muito tempo após o show parar de filmar. E nisso, ela entregou melhor do que quase qualquer outro no negócio. A fundação de tudo foi a atuação que o papel de Hulk lançou. A série de TV fez Lowe um nome conhecido em todo o país, e esse nome abriu todas as portas que vieram depois. Havia os filmes de Hércules. Havia trabalho convidado. Havia os anos onde o Hulk original era uma atração por conta própria, um pedaço vivo do show que criou uma geração de crianças. Cada projeto adicionava outro tijolo. Outra razão para os fãs se lembrarem dele, reservá-lo, pagar para o conhecer. A carreira não era um grande sucesso. Era uma pilha longa e constante de trabalho gerenciado cuidadosamente e construído para durar. Depois havia o circuito que silenciosamente pagou as contas por décadas. As convenções. Lowe as fez duramente e por muito tempo, assinando para fãs que cresceram no Hulk, depois trouxeram seus filhos, depois seus netos.
O grande homem que teria que apertar sua mão e tirar uma foto e tornar a viagem valer a pena. Os fãs o amavam por isso e continuavam voltando. Esse fluxo constante de aparições não era glamouroso, mas era ouro. Renda confiável ano após ano de um nome que se recusava a desaparecer. E cada dólar alimentava a fortuna que a família mais tarde lutaria. Dentro daquele império em crescimento, eles estavam criando uma família também. O primeiro filho chegou em 1981. Uma filha, Shanna. Ela nasceu em uma casa onde o pai já era uma figura nacional. Imagine crescer naquela casa. Um pai que era um herói dos desenhos animados para estranhos e um pai para você. Uma mãe que administrava um negócio construído em torno de sua fama. Uma infância vivida dentro da gravidade de um nome famoso. Aquela lacuna entre o oco público e o pai privado molda.